Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu amor. Falou contigo nas horas de angústias, sou teu pastor. Falou contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu amor. Falou contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu amor. Falou contigo nas horas de angústias, sou teu pastor. Falou contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu amor. Falou contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto.
o meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desistiu de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Bom dia, povo querido e amado, bom dia com muita alegria no nosso culto de celebração. É domingo, hoje é dia de celebrarmos Jesus Cristo,
a nossa família, junto com Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Povo amado e querido, nós vamos iniciar esse culto de celebração. Vamos celebrar o nosso Senhor. Hoje é dia de aprendermos a palavra de Deus. Hoje é dia de nós buscarmos com mais força a Deus, porque hoje é considerado o dia do Senhor, segundo a própria palavra do nosso Senhor. Olha, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você faz parte agora da minha família de oração. Você não faz parte de uma denominação, apenas de uma igreja. Não, você faz parte da minha família de oração. Eu estou aqui aberto para orar por você, independente da sua religião, independente da denominação que você frequenta ou não frequenta nenhuma. Fique tranquilo, de onde você faz parte, de onde você é, né? Do estado, da cidade onde você mora, você é mais do que bem-vindo aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou pedir para você é que hoje, nesse culto de celebração, ele é um pouquinho diferente do que as orações que nós realizamos todos os dias. Inclusive, hoje de manhã, 6 horas da manhã, nós estávamos aqui, já orando e fazendo o nosso devocional. Inclusive, quero saber aqui nos comentários, me conte se você já orou comigo hoje, 6 da manhã. Se ainda não orou, quando acabar o culto aqui, por favor, entra aqui e faça o seu devocional comigo, que foi hoje pela manhã, tá certo? Mas esse culto de celebração é um culto que você realiza aí na sua casa. Ou seja, você vai assistir, se de preferência, coloque o culto na sua televisão. Se você está com o seu smartphone ou no seu computador, dê preferência para colocar aí na sua televisão, para toda a sua família assistir. Convide eles para estar conosco nesse momento de celebração. E claro, se você puder, daqui a pouquinho eu vou pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas, tá bom? Curta e se inscreva no canal caso você ainda não se inscreveu, tá bom? E como é um culto, como eu disse, nos momentos que nós formos orar, eu vou pedir para você ficar em pé. Assim como também no momento da palavra, no momento da pregação, eu vou pedir para você sentar aí na sua casa, tá certo? E nós vamos participar desse culto maravilhoso que Deus preparou para nós celebrarmos. Então, para iniciar, se coloque em pé aí na sua casa, que nós vamos realizar a primeira oração. E a única coisa que eu peço que você se concentre agora, nesse momento, eleve os seus pensamentos a Deus, que nós vamos falar com Deus. E eu quero trazer uma breve reflexão agora nesse momento de oração. Quantas são as pessoas, e pode ser esse o seu caso, que já ouviram muito falar de Deus, já ouviram das maravilhas de Deus e o que Ele faz e o que Ele proporciona na vida daqueles que creem, mas você não teve a sua própria experiência com Deus ainda. Eu quero muito que você tenha uma experiência com Deus nessa manhã de domingo, tá certo? Vamos falar com Deus? Vamos orar a Deus? Então se coloque em pé, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Senhor nosso Pai, amado Senhor, nós estamos aqui nesse momento em culto de celebração e queremos celebrar ao Senhor. Meu Pai, existem pessoas que se encontram agora desesperadas e desesperançadas. Desesperadas por conta de problemas diversos, e quando nós falamos de vida espiritual e emocional, por vezes ela não consegue nem se concentrar em aprender sobre o Senhor, porque são muitos os problemas, Senhor. Então eu te peço que nesse momento os enfermos e doentes sejam curados. Eu peço também, meu Pai, que o Senhor liberte os cativos das prisões espirituais e emocionais, assim como também das prisões sentimentais, porque há pessoas que estão enfrentando duros problemas no seu casamento, no seu relacionamento, no seu noivado, no seu namoro, ou até mesmo enfrentando nesse momento a solidão. Então eu lhe peço com toda a minha fé, ó Senhor Jesus, que o Teu Espírito e o Teu poder possa nos guiar e, através de nos guiar, abençoar
a vida de cada uma dessas pessoas. É isso que nós lhe pedimos e temos a certeza que o Senhor opera com o teu poder. Meu amigo, minha amiga, reflita e, se você souber, cante essa canção conosco, porque fala exatamente o que muitas pessoas enfrentam todos os dias. Em nome do Senhor Jesus, com seus olhos fechados. Tenho ouvido só falar no seu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer, esse Deus desconhecido de quem tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas, este Deus abriu o mar. Mas o que me adianta com meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar? Sei que o tempo não mudou, sei que o tempo não mudou a força do seu poder. A força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. Cante para Ele. Eu vim te conhecer. Cante assim: me faz te conhecer. Me faz te conhecer. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Faz os meus olhos verem o que não viram ainda. O que não viram ainda. Não quero informações. Não quero informações. Se materializa. Se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus, recua na batalha. Mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre. Na vida será sempre um vencedor. Tenho ouvido só falar no seu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Esse Deus desconhecido, esse Deus desconhecido de quem tanto ouço falar. De quem tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas. Ele derrubou muralhas. Esse Deus abriu o mar. Esse Deus abriu o mar. Mas o que me adianta com meus lábios te adorar? Com meus lábios te adorar. Se a minha vida, ó Deus, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar, não te glorificar. Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande. Deus, eu sei que tu és grande. Cante assim: e eu vim te conhecer. E eu vim te conhecer. Me faz te conhecer. Me faz te conhecer. Transforma minha vida. Faz os meus olhos ver o que não viram ainda. O que não viram ainda. Não quero informações. Não quero informações. Se materializa. Se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece. Quem não conhece a Deus recua na batalha. Mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Ele não falha. Quem conhece ao Senhor, quem conhece ao Senhor, na vida será sempre. Na vida será sempre um vencedor. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos ver
ouvir ainda, não quer informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Pois ele não falha. Quem conhece ao Senhor, quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. E é exatamente isso que nós desejamos. Aqueles que conhecem ao Senhor se tornam vencedores. Vencedores sobre todo e quanto é mal. Vencedores na vida. Aqueles que não recuam da batalha. Aqueles que vão em frente. Aqueles que, por mais problemas que aconteçam no meio do caminho, ainda que venhamos enfrentar o vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. O Senhor está guiando a nossa vida, Senhor Jesus. Por isso, nesse domingo, meu Pai, nessa manhã de domingo, que o Senhor receba a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, e através, meu Senhor, desse momento de oração, que o Senhor toque no mais íntimo do ser de cada uma dessas pessoas. Agradecemos a Ti e colocamos tudo em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Abra os seus olhos, por gentileza. Povo querido e povo amado, esse culto de celebração de domingo é o culto mais importante da semana. Nós estamos iniciando uma nova semana. A maioria das pessoas, no domingo, tira para descansar, para estar em família, para estar dentro da sua casa, descansando e se preparando para a semana que será sempre de desafios, de trabalho, de afazeres, de responsabilidades, não é assim? Pois bem, você está aqui agora e eu quero muito que nesse momento você saiba que Deus está contigo aí agora. Esse momento é um momento de celebração ao nosso Senhor, é um momento também de aprendermos sobre a palavra de Deus. E fique comigo até o final desse culto, participe do início ao fim, não deixe que nada tire a tua atenção. Eu sei que participar do culto em casa, por vezes, tem uma facilidade, porque qualquer hora você vai ao banheiro, você vai à cozinha, come alguma coisa, ou chega alguém para poder estar com você, mas seja uma pessoa firme no seu propósito, até porque se chegar alguém na sua casa para lhe visitar, chame essa pessoa para participar desse culto. Inclusive, eu gostaria muito que você transbordasse na vida de alguém agora. Com certeza, alguém nesse domingo não amanheceu muito bem. Precisando de uma palavra, precisando de uma oração, precisando do Espírito Santo para guiar a sua vida. Então, o que eu vou pedir para você nesse momento, meu amigo, minha amiga? O que eu vou pedir para você? Agora, aqui embaixo, tem um botãozinho escrito assim, compartilhar. Pegue esse botãozinho aqui, ou melhor, clica nele rapidinho, clica nesse botãozinho de compartilhar, copia o link desse culto que está acontecendo agora, nesse exato momento, e mande para o máximo de pessoas. Compartilha com o máximo de pessoas. Compartilha com as pessoas que você ama, compartilha com colegas de trabalho, compartilha com amigos, compartilha no grupo da família, manda para o máximo de pessoas. Se você conseguir mandar para 1, 2, 5, 10, 15, ou seja, o nosso grupo, né, o nosso círculo de amizade ou até mesmo de conhecimento do WhatsApp, ele é ilimitado, então você pode mandar para o máximo de pessoas aí agora. Amém? Então, por gentileza, mande aí, compartilha com o máximo de pessoas, transborde agora, transborda na vida dessas pessoas. Enquanto você faz isso, rapidinho, se você estiver pelo smartphone, você copia, manda e volta aqui para o culto. Mas se você estiver na sua televisão, pega teu smartphone e compartilha
o culto agora, nesse exato momento, tá certo? Enquanto isso, pode se sentar aí na sua casa, no teu sofá, na tua poltrona, que nós vamos começar agora um momento de entendimento da palavra de Deus. Deus quer falar abertamente ao teu coração e vamos pedir para que Ele fale, mas fale mesmo. Seja duro ou não, mas que Ele nos oriente, nos instrua a seguir em frente. Tá certo? Se você puder, aí sentado, curve a tua cabeça para pedirmos a direção de Deus. Senhor, eu lhe peço com toda a minha fé. Nesse momento, nós vamos pregar a tua palavra e a responsabilidade de quem ensina é muito grande, meu Senhor. Então nos guia. Cada momento, cada palavra, cada mensagem seja dita não por mim, mas pelo Senhor. Que o Senhor instrua a cada momento, a cada passo dessa pregação para que essas pessoas elas tenham um compromisso verdadeiro contigo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você estiver com a sua Bíblia, pega ela aí, por gentileza, minha gente, e abra no Antigo Testamento, lá no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, exato. No livro, na parte lá dos profetas maiores. Depois de Isaías vem Jeremias, que inclusive, antes de você abrir aí no capítulo 18, que nós vamos ler, no capítulo 18 de Jeremias, o profeta Jeremias viveu na época, um pouco antes da invasão da Babilônia a Jerusalém. Ele veio posterior a Isaías e por mais de 20 anos ele pregou a palavra de Deus para que o povo se arrependesse e se voltasse a Deus. Compreende? Ele pregou com afinco, com desejo de salvar as pessoas. E é isso que consiste o Evangelho, o anúncio das boas novas de Cristo Jesus. É pregado a verdade, é pregado o Evangelho puro e simples, sem maquiagem. É natural nós trazermos algo que aconteceu naquela época, algo que está escrito na palavra de Deus, para os dias de hoje. É natural isso, porque os dias de hoje são diferentes dos dias que nós estamos enfrentando, o que enfrentava naquela época. Os dias de hoje são diferentes daquela época. Por isso, você verá, por exemplo, algumas linguagens daquela época também, mas nada que nós não possamos trazer para a vida de hoje, tá certo? Para os dias de hoje. Capítulo 18 de Jeremias diz assim, ó. Capítulo 18 de Jeremias diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Vamos entender primeiro aqui. A palavra do Senhor veio a Jeremias. A palavra de Deus veio a Jeremias, ou seja, ao profeta. O profeta, ele tinha naquela época a incumbência, a grande missão de pregar aquilo que Deus queria, aquilo que Deus desejava. Amém? E ele usou essa situação para que Jeremias também pregasse ao povo, ensinasse ao povo. Minha gente, preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. A palavra de Deus, ela é clara, ela não deixa dúvidas, ela não deixa nada nas entrelinhas. Existem situações que nós temos dúvidas e é natural. Existem acontecimentos na nossa vida que nós temos dúvidas e é natural. Por isso que a palavra de Deus ela vem como um instrumento, uma bússola a ser seguida, entende? E olha só, no versículo 4, ele disse assim, ó: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. E aí diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como esse oleiro, ó casa de Israel? O que significa isso? O oleiro, ele tem o controle
de como ele quer fazer o vaso de barro. Ali veio uma comparação, aqui vem uma comparação. Nós somos o barro, Deus é o oleiro. Ele deseja nos moldar segundo a tua santa e gloriosa vontade. Mas existe uma coisa que ele jamais toca no ser humano, chamado livre-arbítrio. Deus nunca vai forçar você a crer nele. É por isso que existem tantos ateus. Existem ateus que dizem não crer em Deus, não crer na palavra de Deus, não crer na existência de Deus Todo-Poderoso, e Deus não toca no livre-arbítrio e deixa com que os ateus simplesmente não creiam nele, ou nem creiam que ele exista, entende? Assim como também Deus não força você a ouvir a palavra dele, você professar uma fé, você assumir uma fé, você orar. Deus não obriga a nada. Quando nós chamamos as pessoas para orarmos juntos, que é uma prática que nós temos aqui todo dia, todo santo dia, 6 da manhã, 6 horas da tarde, 6 da manhã, 6 horas da tarde, às 18 horas. Hoje, 6 horas da manhã, estávamos orando. Às 18 horas, hoje, oraremos juntos, logo após o culto. O culto vai acabar, o dia vai passar, no finalzinho do dia, às 18 horas, estaremos juntos. As pessoas não são obrigadas. Nós convocamos, convidamos as pessoas a fazerem aquilo que o Pai nos ensinou. Entende? Mas ele não toca. Ele não toca no seu desejo. Você fazendo certo ou errado, obedecendo a ele ou não, ele não vai tocar no seu desejo de fazer aquilo que você desejar. É por isso que aqui é comparado ao vaso nas mãos do oleiro. E quando veio a palavra de Deus ao profeta, ele fez uma pergunta: não poderia eu fazer de vós assim como o oleiro, ó casa de Israel? Ou seja, Deus quer ser o oleiro na nossa vida. Ele quer cuidar da sua vida, ele quer moldar a sua vida. Mas a maioria das pessoas tem tido uma cabeça muito dura, tem andado nos seus próprios conselhos. A pergunta é, nessa manhã, antes de nós continuarmos lendo aqui, minha gente, a pergunta é: as atitudes e decisões que você tomou até os dias de hoje te trouxe onde você está? E a realidade é que diversas decisões que nós tomamos na nossa vida, nós acabamos nos arrependendo. Mas por quê? Porque por várias vezes nós tomamos uma decisão baseados na emoção. E a emoção não é um bom guia de decisões. Por que eu digo isso? Porque quando você está eufórico, ou muito feliz, ou muito triste, ou com muita raiva, você pode tomar decisões que infelizmente você se arrependa amargamente. Emoções, guarde isso que eu vou lhe dizer. Se você quiser, escreva aqui nos comentários. Emoções são passageiras, decisões são permanentes. Quantas pessoas no afã daquele momento de alegria, naquele momento de êxtase, ela acabou prometendo uma coisa, porque ela estava muito feliz. E aí quando ela parou, pensou, pesou na balança, eu acho que eu não vou fazer isso. Mas já tinha falado, já tinha prometido. E aí acaba tendo que voltar atrás com a sua própria palavra, porque no momento de euforia, no momento de alegria, acabou tomando uma decisão precipitada. Às vezes, por exemplo, isso acontece no dia a dia na nossa vida. Quantas vezes você comprou alguma coisa, seja no cartão de crédito ou até mesmo no dinheiro quando você tinha, você comprou alguma coisa, naquele momento de emoção, tal, e todo mundo estava comprando, todo mundo faz, todo mundo compra, mas como dizia a minha própria mãe, você não é todo mundo. E aí você acabou comprando, e aí você olha para aquele objeto, para aquela coisa que você comprou, você fala assim, eu vou usar isso aqui para quê? Mas você comprou, gastou dinheiro que às vezes nem poderia, ou que poderia guardar e usar para uma outra coisa que fosse útil, entende? E aí você olha para si, olha para dentro de si e fala, mais uma vez eu tomei decisões baseado na minha emoção. Aí, continuando,
Versículo 6, vamos ler o versículo 6 de novo. Diz assim, ó: não poderia eu fazer de vós como esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Versículo 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. O que significa isso? Vamos traduzir aqui para uma linguagem muito simples. Deus está falando o seguinte: se ele der a ordem para destruir uma nação, e essa nação se arrepender e se converter, ele vai voltar atrás e simplesmente abençoar aquela nação e não mais mandar derrubar aquela nação. Isso na linguagem daquela época. Ou seja, o que significa isso para a minha vida, pastor? Pastor, o que traz para a minha vida? Eu quero saber de nação, quero saber da minha vida. Pois bem, se já estava decretado algum mal, porque, entenda, Deus não realiza males sobre você. Ele permite, assim como permitiu o mal na vida de Jó. Ele permitiu o mal na vida de Jó. Ele permite que muitas pessoas venham cair no buraco para que elas reconheçam que sem Ele, elas não podem sair de lá e recorram a Ele, busquem a Ele para sair daquele buraco. Então Deus permite. Entende? Sim ou não? Então Deus permite que você venha buscá-lo no momento difícil. É muito difícil você buscar a Deus, eu não estou falando que não aconteça, mas é muito difícil você buscar a Deus quando tudo está indo muito bem. Quando as coisas estão caminhando, crescendo, desenvolvendo, é muito mais difícil. Por isso Deus permite um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de problema em cima de problema. Deus permite. Está compreendendo? Deus permite que aconteça para você reconhecer que precisa dele. Então ele quer dizer o seguinte: se na sua vida, principalmente agora, nesse novo ano, estava decretado já que o mal iria tirar a sua paz, iria fechar as portas para você, iria cada vez mais separar a tua família, fazer o seu casamento estar cada vez mais frio, se você buscar a Deus, se você se converter a Deus, se você colocar Deus em primeiro lugar de verdade, não apenas na teoria. Como assim? Eu explico. Muitas pessoas ouvem mensagens, escrevem versículos bíblicos para colocar nas suas redes sociais, compartilham coisas bonitas, participam do culto, mas ela não é uma verdadeira cristã. E eu não estou falando de religião, minha gente, estou falando de seguidor de Cristo, aqueles que assumiram a sua fé. Compreende? Se você se converter verdadeiramente, Deus vai e troca tudo aquilo que aconteceria. Por isso que você não deve crer ou acreditar, melhor dizendo, você não deve acreditar em destino. O que é meu já está guardado. Não, o que é seu pode estar guardado por Deus, ou seja, coisas boas. Mas a sua vida não é um acaso de destino, uma coisa que já vai acontecer. As decisões que você toma podem mudar completamente a tua vida hoje, agora, nesse exato momento. A sua decisão pode mudar absolutamente tudo. A sua decisão pode mudar a tua história. Por isso, eu quero convidar você agora, nesse culto de celebração, a buscarmos ao Espírito Santo. Como que funciona isso? Como que é? A Bíblia fala que no dia de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
todos estavam reunidos no mesmo lugar. E ali houve a descida do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo faz parte da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Jesus, quando ressuscitou, ele disse que voltaria ao Pai, mas não nos deixaria órfãos da presença dele. Ele nos daria o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. A diferença é que Jesus esteve presente em carne e osso na terra, mas ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus na terra. Mas só que ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos guia, que nos orienta, que nos encoraja, que nos instrui, que liga principalmente o alerta quando nós estamos prontos para ir ao abismo. Ele nos alerta que por ali não é o caminho, ele nos alerta o que devemos seguir de fato e de verdade, qual é o caminho que devemos seguir. Compreende, sim ou não? Então o Espírito Santo é a manifestação da glória de Deus dentro de uma pessoa, dentro da vida de uma pessoa. Por isso, quando você se entrega a Deus, quando você reconhece que precisa de Deus, a primeira coisa que você necessita de fato mesmo, é a presença de Deus na tua vida. Isso vai mudar completamente tudo. Amém? Então, se possível, aí na sua casa, aí onde você está. Às vezes você nem está em casa, você está no trabalho, você está na rua, está me ouvindo aí, aonde você estiver. Fique em pé, por gentileza. E agora se concentre para nós buscarmos a Deus, porque daqui a pouco eu vou fazer uma oração especial pela família. Vou pedir para você chamar os seus pais, seus filhos, marido, esposa, irmãos, quem tiver aí que é da sua família, e se você estiver sozinho, você vai orar pelos seus familiares, pelas pessoas que você ama, mesmo assim. Amém? Vamos falar com Deus? Então, se coloque em pé, por gentileza, e feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos diante da Tua presença nessa manhã de domingo, Senhor. O culto de celebração é um culto de suma importância. Não diminui a importância dos outros, mas esse culto é um culto especial porque nós celebramos que o Senhor vive e está pronto para nos acolher verdadeiramente como filhos. É um culto que nós celebramos Jesus Cristo. É um culto que nós celebramos a redenção. Nós lembramos daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário e nos deu acesso por meio da graça, pela graça e por meio da fé, para que nós possamos ser salvos. Meu Pai, o que nós queremos é simplesmente sermos moldados pelo Senhor. A quem esteja aqui conosco nesse momento, que não sabe como é uma vida verdadeiramente cristã, verdadeiramente devota a Jesus Cristo, mas quer aprender, deseja profundamente aprender sobre os ensinamentos do Senhor, sermos salvos verdadeiramente. E salvos, meu Pai, quando dissemos essa palavra, significa que nós desejamos ser salvos no final de tudo, a nossa alma estar contigo. Então, nesse momento, meu amigo e minha amiga, você pode falar com Deus, falar para Deus como está dentro de você, como está dentro do teu coração, como está dentro da tua mente, para que Ele possa fazer uma limpeza, principalmente se você tem algum pecado escondido, alguma coisa que você tem cometido e desagrada a Deus, se arrependa desse pecado. Tire esse pecado da sua vida.
anula ele, deixa no passado, peça perdão pelos seus pecados e entregue a sua vida a Jesus Cristo. Entregue o seu coração a Ele. Fale com Deus aí agora, meu amigo e minha amiga. Sem te conhecer, na minha vida não via uma razão de ser. Por muitos caminhos eu tentei me socorrer, mas não pude entender quanto errei. Quando te encontrei, vi que achei na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, minha vida eu recuperei. Agora vou cantar o teu nome. Estou aqui, Senhor, minha vida é como a tua luz, e nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor, e tudo vai mudar, a vida vai mudar, pra quem te encontrar, Jesus. Cante se você sabe. Estou aqui, Senhor. Minha vida é como a tua luz, e nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor, e tudo vai mudar. A vida vai mudar pra quem te encontrar, Jesus. É isso que desejamos, Senhor. Quando te encontrei, vi que achei na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, minha vida eu recuperei. Agora vou cantar teu nome. Cante assim: estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Minha vida é como a tua luz, e nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor, e tudo vai mudar. a vida vai mudar,
te encontrar, Jesus. Estou aqui, Senhor. Minha vida é como a tua luz. E nada nesse mundo Vai separar meus braços desse teu amor. E tudo vai mudar. A vida vai mudar. A vida vai mudar. Para quem te encontrar. Pra quem te encontrar, Jesus. É isso que cremos, Senhor Jesus. É exatamente isso que cremos e tomamos posse dentro de cada um de nós, Senhor. Espírito Santo, nesse momento, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor venha entrar. Aleluia! Louvado seja o teu santo nome. Digno de glória, de adoração, de honra. Espírito de Deus, nós entregamos a nossa vida, a nossa alma nas tuas mãos. Meu amigo, minha amiga, aproveite esses momentos agora para você entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que você tenha nesse exato momento uma experiência verdadeira com Ele, uma experiência com o Espírito da vida, o Espírito que sustenta, que levanta, que orienta e que encoraja. Ó Espírito Santo, precisamos do Senhor mais do que tudo. Mais do que tudo nós necessitamos de Ti. Nesse momento, meu amigo, minha amiga, receba paz. Receba paz. Receba o Espírito da vida dentro de você nesse exato momento. Que a presença do nosso Deus te fortaleça, te levante, faça de você uma nova pessoa, faça de você uma nova criatura, faça de você um novo homem, uma nova mulher. E se você crê, levante aí as suas mãos ao céu e entregue o seu coração a Ele. Entregue a sua vida ao Espírito de Deus. Que nesse momento o Espírito Santo possa fazer a obra dele dentro de você. Que você o louve, o agradeça, e ele faz isso te encorajando, ele te fortalece, ele te aviva, ele te sustenta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Olha aqui para mim, por gentileza, povo querido e amado. Que o Espírito da vida, do ânimo, de força, ele vai entrar em você agora. Eu quero fazer um convite para você, antes de nós orarmos pela família. Todos os dias aqui no canal, nós temos um momento de rotina com Deus. Esse canal aqui no YouTube, ele é um ministério. Nós temos uma igreja, é um ministério, comunidade cristã da família. Mas entenda uma coisa, aqui é um espaço aberto para todos os povos, todas as religiões, crenças. Aqui é sobre Jesus Cristo. Nós respeitamos a todos, acolhemos a todos, mas a palavra de Deus sempre será pregada, expondo o pecado, falando sobre isso, falando sobre o Evangelho que salva, que cura e que liberta. E principalmente, que transforma a vida daqueles que creem e se entregam. Mas tem um detalhe. Nesse momento de rotina com Deus, diariamente, 6 da manhã e 6 horas da tarde, você aprende como lidar com os seus desafios. Aprende como orar todos os dias, orarmos juntos. Eu posso orar por você todos os dias. Aqui nos comentários, eles estão abertos para você colocar o seu pedido de oração. A minha obrigação aqui é orar por você.
mas eu quero te ensinar a você também levantar a espada e orar. Amém? Por isso nós oramos juntos, tá certo? Todos os dias, 6 da manhã e às 6 horas da tarde, tá bom? Antes de nós orarmos pela família, eu quero falar sobre uma coisa muito importante, de suma importância. Eu tenho falei no culto de quarta-feira, falei no culto de sexta, sobre a importância de você entender o que é ser dizimista. E eu quero aqui, bem de maneira simples e objetiva, falar o seguinte. Está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. O que significa isso? O dízimo, instituído pelo próprio Deus, não foi igreja nenhuma, nem igreja católica, evangélica, cristã, nenhuma igreja criou o dízimo. Quem criou foi o próprio Deus. Ele estabeleceu exatamente o dízimo para que 10% fosse devolvido para a casa dele, para que a obra de Deus fosse sustentada, para que os órfãos e as viúvas, que hoje engloba muito mais, né? Mas para que todos os necessitados pudessem ser ajudados pela igreja, para alcançar as pessoas, para ajudar aqueles que estão com fome, com frio, com sede. Entende? Por isso que 2026, aqui na comunidade cristã da família, nós vamos intensificar, e eu quero mostrar cada trabalho que nós vamos realizar, nós vamos intensificar com muita força a ajuda ao mais necessitado. Aqueles que realmente precisam de força, mas não só de força na palavra, mas na atitude também. Entende? Uma coisa é ligada à outra. O alimento físico e o alimento espiritual. Por isso, eu quero convidar você, nesse momento, a se tornar dizimista. E eu quero profetizar, antes de você aceitar esse convite ou não, eu quero profetizar 3 coisas que acontecem na vida daqueles que assumem um compromisso de honrar a Deus com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícias vem de primeiro. Primeiro, Deus. Primeiro lugar, Deus. Depois, as demais coisas são acrescentadas. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você pode repetir isso aí na sua casa comigo? Você pode fazer isso? Repita aí, em voz alta. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Por que nós estamos profetizando isso? Para que nada esteja quebrado. Eu sei como é ter coisas dentro de casa quebrado. Eu sei como é ter faltando muitas coisas, comida, roupa, assim como também sei o que é ter coisas fora do lugar. Às vezes as coisas fora do lugar não são os móveis da sua casa, as coisas fora do lugar é você endividado, você sem crédito, você com nome sujo, a sua vida totalmente embolada, é tudo fora do lugar. Você vende almoço para comer a janta, está fora do lugar. Compreende? Então, se você quiser hoje, assuma um compromisso de ser dizimista, você vai ver o quanto que vai começar a sobrar nas suas mãos. Você vai começar a honrar a Deus e Deus vai começar a honrar cada vez mais você. Amém? Eu vou colocar as contas da igreja aqui, você vai ver que tem 2 contas, 2 chaves Pix, a do CNPJ e o número de telefone. Vai estar o nome Comunidade Cristã da Família. Eu vou colocar aqui as contas da igreja, você pode tirar um print, uma foto, nós vamos cantar uma música de fé. E se você, caso queira, nesse momento, apresentar uma oferta a Deus, fazer uma doação para o trabalho da obra de Deus, fique à vontade, tá bom? As contas da igreja estão aí, vamos cantando, vamos na fé. Vamos lá, gente. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então abra o seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrame no altar, que o anjo já vem com a resposta nas mãos. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja
subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra. Ela canta, ela vibra, ela ri e congrega. Enfrenta o inferno e expulsa o mal. Sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, irmão, já chegou sua hora. A bênção já vem e você vai levar. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu Ou se o céu só desceu sei que está cheio de anjos de Deus. porque o próprio Deus está Vamos lá, galera, aqui. povo querido e amado. Se acontecer Vamos lá, minha gente, com fé, com alegria. você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então abra o seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrame no Que altar, assim que o anjo seja. já vem com a Amém, minha gente. Olha só. Aqui eu estou com o livro dos fiéis, com a mesma frase, as três frases que nós acabamos de profetizar. Aqui dentro tem o nome das pessoas que já são colunas dessa obra. Então você pode enviar via WhatsApp, que vai aparecer aqui no seu vídeo. Envie o comprovante da sua oferta, da sua doação, do seu dízimo. A partir de hoje, você que está assumindo esse compromisso de ser dizimista dessa obra, nós vamos imprimir, vamos colocar aqui, para que todos os dias haja a cobertura espiritual, para que Deus venha multiplicar, crescer e venha sobrar muito nas suas mãos. Amém? Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Agora, eu quero que você, rapidamente, convide os seus familiares, principalmente se eles estão em casa agora, não estão participando do culto. Se estão, melhor ainda. Então convide eles para esse momento de oração pela família. E eu quero falar aqui bem rapidinho para você, para nós finalizarmos aqui o nosso culto de celebração. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: nesse momento, a nossa família, abaixo de Deus, é o bem mais precioso que nós temos. O tempo passa e muitas pessoas vivem correndo atrás do vento. É importante você trabalhar, crescer, prosperar, vencer, crescer na sua carreira, crescer na sua empresa, na sua loja, nos seus negócios. É muito importante. É importante você incentivar, por exemplo, os seus filhos a estudarem, a crescer, a desenvolver, a fazer o melhor. Mas tudo isso passa. E no momento que mais nós precisamos realmente, momento de dor, de dificuldade, de doença, de falta de dinheiro, quem são aqueles que realmente estão próximos a nós? Existem amigos mais chegados que irmão, a própria Bíblia fala. Existem amigos que você faz, amigos verdadeiros, não colegas conhecidos, amigos por um tempo, não, estou falando de amigos que são amigos para todas as horas, para um momento de felicidade, para um momento de dor também. Mas saiba de uma coisa, os que são mais próximos verdadeiramente, que se preocupam uns com os outros, é a família. O seu filho, minha querida, meu querido, o seu filho, por exemplo, você dá a vida por ele se for necessário, é ou não é? Pois bem, então conserve isso.
Faça o melhor para Deus primeiro, sempre, mas faça o melhor para a sua família. Tem pai de família, mãe, que trabalha em 1, 2, 3 empregos, fazem hora extra, fazem de tudo para nunca faltar nada dentro de casa, porque a família tem que estar bem. É ou não é? Mas espiritualmente falando, existe uma força muito grande quando se ora pela família. A Bíblia diz que aquele que não luta pelos seus é pior que o descrente e negou a própria fé. Por isso que é importante você sempre lutar pela sua família, por mais que aos olhos humanos não tenha jeito. Por mais que você olhe assim, poxa vida, esse meu filho parece que não tem jeito, está no caminho errado. Olha, o meu marido não tem jeito, está anos assim, já está 30 anos assim, sempre tem jeito. Aquele ditado que pau que nasce torto morre torto, não, na verdade é apenas um ditado. Apenas um ditado. Porque do jeito que nós nascemos sem escolher do jeito, nem a cidade e o país que nós nascemos nós escolhemos. Nós apenas nascemos. Mas nós podemos escolher com respeito o que vamos fazer da nossa vida. O que vamos fazer através e por meio e também pela nossa família. E pode ter certeza que Deus, Ele estará no nosso meio, guardando a nossa casa e a nossa família. Amém? Então, abrace o teu filho, teu marido, tua esposa, todas as pessoas que você ama aí agora, para que nós venhamos realizar uma oração especial pela família. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor pelo culto de celebração a Ti, mas aproveitamos esse momento para orarmos em favor de todas as famílias. Existem pessoas, meu Pai, que estão enfrentando lutas dentro de casa. E a pior luta que nós podemos enfrentar é entre nós mesmos. Porque, meu Pai, o Senhor separou a família, abençoou a família para que se fortalecessem, cada um ajudasse o outro, para que fossem melhores a cada dia, uns pelos outros. O Senhor fez o casamento para que o homem deixasse os pais e se unisse à sua mulher, e os dois vivessem em uma só carne, para que criassem filhos, para que formassem famílias fortes e para que viesse cada vez mais os familiares serem fortalecidos e abençoados. Então eu oro pelas famílias, pelos maridos, esposas, filhos, irmãos, parentes, amigos que são como irmãos, e peço que o Senhor venha fortalecer a cada um deles. Em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu agradeço a Ti e tenho certeza que o Senhor opera com o Teu poder dentro dessa casa, trazendo a união, trazendo a paz, trazendo também a prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Povo amado, povo querido, você, tua casa, toda a tua família está abençoada. Você crê? Então, nós vamos finalizar agora o nosso culto de celebração, mas lembre-se, a semana inteira, inclusive hoje, 18 horas, nós estaremos juntos. O próximo culto que nós teremos vai ser quarta-feira, o culto da aliança com Deus, 8 da noite, tá bom? Eu vou esperar por você, tua família, toda a tua casa, mas lembre-se, rotina com Deus. Coloque Deus em primeiro lugar, que você verá de modo prático na tua vida o que acontecerá. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, que Deus ilumine a sua vida. Um excelente domingo, que você tenha paz e prosperidade. Até lá. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então abra o seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrame no altar, que o anjo já vem com a resposta nas mãos. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja
subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra. Ela canta, ela vibra, ela ri e congrega. Enfrenta o inferno e expulsa o mal. Sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, irmão, já chegou sua hora. A bênção já vem e você vai levar. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções.